Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na capela do Regina Passes, queridos irmãos também que estão em comunhão conosco através dos meios de comunicação, graça e paz a todos vocês. Domingo passado, nós fomos para o deserto quaresmal na companhia de Jesus. Hoje, segundo domingo da Quaresma, Jesus nos convida a acompanhá-lo e a segui-lo sobre o alto da montanha, para participarmos da visão de sua glória. E Jesus também nos convida depois a descer a montanha, a descer o Monte Tabor, a voltar para a planície, também transfigurados por sua luz, por sua palavra, pela força da Eucaristia, para voltarmos para a realidade, o dia a dia da nossa vida. A montanha na Bíblia é o lugar privilegiado de encontro com Deus. É onde acontecem as teofanias, as manifestações de Deus. Aqui na primeira leitura do livro do Gênesis, nós ouvimos que Deus ele manda Abraão subir ao monte Moriá e lá sacrificar o seu único filho Isaque. Claro que nós sabemos que Deus nunca quis e não quer sacrifícios humanos. Nada disso. Deus, na realidade, também não precisa nos provar para conhecer a nossa fidelidade a Ele, porque Ele já nos conhece por dentro. O Senhor sabe o que se passa dentro de nós. Agora, a fé e a fidelidade crescem à medida em que são provadas. Abraão já tinha se desapegado do seu passado, mas ainda precisava se desapegar de toda a segurança com relação ao seu futuro. Isaque, o filho da promessa, era o único sinal que Abraão tinha de que a promessa de Deus, de que ele teria uma descendência numerosa, ia de fato se concretizar. Agora Deus, ele pede também que Abraão abra mão desse sinal que é Isaque, que Abraão aprenda a confiar independentemente de sinal de Isaque, que Abraão aprenda a confiar unicamente em Deus e na sua palavra. E Abraão dá um salto na fé. Livre, se deixa guiar e conduzir pelo Senhor. É assim que Deus também nos quer. Livres, desapegados, para que nos deixemos ser conduzidos por Ele. A segunda leitura da carta aos Romanos nos fala que quem sacrifica o seu filho não é Abraão, é Deus mesmo, como prova do seu amor por nós. Deus nos entregou o seu Filho único, Jesus, como prova do seu amor. Jesus também se entregou livremente à cruz. Ele não foi forçado a nada pelo Pai. Livremente, Jesus assume a cruz para nos revelar a sua fidelidade ao Pai e o seu amor por nós. O evangelho que ouvimos, segundo Marcos, a transfiguração. O evangelho nos ensina que é pela cruz que Jesus chegará à glória. Assim como não há vitória sem luta, também não há glória sem cruz. E nós, antes de acompanharmos Jesus
no seu sofrimento, na sua paixão, hoje recebemos um sinal da sua glória, a transfiguração. Aqui, nesta Santa Eucaristia, em toda missa que nós celebramos, Jesus se transfigura diante de nós. Ele se transfigura para que nós também sejamos transfigurados, transformados pela sua palavra, que nos ilumina, nos orienta, e pela Santíssima Eucaristia, que nos sustenta no caminho da fé, pelas estradas da vida. Os evangelistas Mateus e Lucas, eles focam mais o rosto brilhante de Jesus na transfiguração. Marcos, ele destaca mais as roupas brilhantes de Jesus. E ele fala de uma forma tão bonita aqui no Evangelho: as roupas de Jesus ficaram tão brancas e brilhantes como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. As roupas brilhantes de Jesus são um sinal de que ele participa do mundo divino. Jesus é Deus, ele próprio é a luz do mundo, luz da nossa vida. Jesus é a irradiação da glória de Deus, do ser de Deus. E conversam com Jesus Moisés e Elias, que representam a lei, os profetas, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus. E de repente os discípulos são envolvidos por uma nuvem. Esta nuvem nos lembra a Shekinah do Antigo Testamento, sinal da presença de Deus, que nos envolve, nos abraça. Deus está presente no meio de nós e em nós também. E da nuvem ouvimos a voz do Pai: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Este é o grande apelo, convite da liturgia de hoje. Escutar Jesus, o Filho amado do Pai. Escutar Jesus significa acolher e praticar a sua palavra, o Evangelho. Significa receber a sua luz, que nos orienta, nos mostra o caminho. Escutar Jesus, o Filho amado do Pai, significa ter coragem para também descer a montanha, descer o Monte Tabor e encarar a dura realidade da vida que nos espera. Portanto, meus irmãos e irmãs, aqui na igreja, na celebração eucarística, nós experimentamos o Monte Tabor, a transfiguração de Jesus. Estamos aqui para que ele também transfigure todos nós com a sua luz, com a sua palavra, com a força da Eucaristia. Transfigurados pelo nosso Mestre e Senhor, vamos sair daqui, voltar para nossas casas, para mais uma semana de trabalho, de estudo. Voltaremos para os nossos compromissos. Também vamos encarar desafios, né? É assim na vida de todos nós, mas poderemos contar com o auxílio de Deus na planície da nossa vida. Não estamos sozinhos. A graça de Deus nos precede e acompanha em todos os momentos da vida. Aqui, no Monte Tabor, renovamos a certeza de que a realidade definitiva que nos aguarda é a glória de Deus. Mas até chegarmos à realidade definitiva da glória de Deus, precisamos voltar para a planície. Precisamos assumir a nossa vida
com suas luzes e sombras, esperanças, angústias, dificuldades e desafios que todos nós temos e passamos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, antes de recebermos a luz da Páscoa, nós precisamos também passar pela noite escura das nossas crises existenciais, crises humanas. Antes de recebermos a luz da Páscoa, precisamos também passar pela noite do sofrimento, da provação e de tantos desafios que fazem parte da nossa vida. Olha, queridos irmãos e irmãs, a cruz está aí, na vida de Jesus, em nossa vida também. Nós não podemos fugir da nossa cruz, não podemos fugir dos desafios e sofrimentos da nossa existência humana. Portanto, diante do sofrimento, diante da enfermidade, da dor, do luto, tudo isso faz parte da nossa vida, precisamos perguntar não por quê e nem mesmo para quê. Podemos perguntar, é claro, mas nós não vamos obter as respostas que desejamos ter. Ou seja, diante da dor, do sofrimento, da cruz, do mistério do mal, diante de tudo aquilo que nos acontece, a nossa atitude deve ser a mesma de Abraão, não fugir, nem negar, mas assumir, abraçar também o sofrimento inevitável que faz parte da nossa vida. Claro que nós não temos prazer no sofrimento, não é isso. Nós também não queremos buscar o sofrimento com as nossas próprias mãos, não. Devemos tentar evitar o sofrimento, sim. Mas se o sofrimento bater à nossa porta e entrar na nossa vida, que possamos acolhê-lo, assumi-lo, não perguntando tanto por quê ou para quê, mas nos abandonando como Abraão a Deus e ao seu projeto para a nossa vida. A transfiguração de Jesus nos convida a não negar o sofrimento, as cruzes, desafios, né? Se colocarmos o problema atrás de nós para não vê-lo, para negá-lo, em algum momento da vida ele voltará mais forte para nós. Se o sofrimento vier ou um problema, uma dificuldade, coloquemos à nossa frente, diante de nós. Vamos assumi-lo com fé, coragem, sem negar este sofrimento, esse problema, essa dificuldade, mas tendo a certeza, não está fácil, mas eu sei que Deus está comigo, está conosco, Ele nos acompanha, nos ilumina, o seu auxílio, a sua ajuda não faltarão jamais a todos nós, seus filhos e filhas. Que Deus nos abençoe com a paz, que Ele renove a nossa fé e que, transfigurados pelo nosso Mestre e Senhor, possamos também, como nos pede a campanha da fraternidade, transfigurar o mundo, a realidade à nossa volta.